Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, você profissional do setor vai ter conhecimentos práticos e aplicáveis do agro para o agro. É isso mesmo, em todo episódio nós vamos trazer uma grande referência sobre o assunto para trazer um conhecimento que realmente faça a diferença na tua vida e na sua carreira. Nós vamos falar sobre marketing, vendas, estratégia, finanças, gestão, desenvolvimento pessoal, tendências e tecnologia, tudo isso e muito mais. Antes da gente começar esse episódio, eu quero fazer um pedido para você que nos assiste pelo YouTube, para deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, se você nos escuta pelo Spotify, deixar 5 estrelas aqui no nosso podcast, e para que você não perca nenhum episódio, ativa as notificações, você vai ser o primeiro a saber. Dito isso, pessoal, hoje a nossa convidada, ela é super especial, é minha sócia aqui na empresa. A gente vai falar sobre um tema bastante interessante que eu adoro, que é sobre marketing no agronegócio, tá? E como utilizá-lo da maneira correta para alavancar vendas e gerar resultados acima da média dentro de empresas do setor. E para apresentá-la para vocês da maneira correta, eu quero usar aqui a minha cola para não esquecer nada, tá? Ela tem mais de 25 anos de experiência em vendas, marketing e comunicação. Hoje ela é a diretora de marketing CMO da BASF, Soluções para a Agricultura no Brasil, formada em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. É uma executiva que tem diversas especializações em negócios, marketing e finanças, em instituições como Business School, São Paulo, pela Kellogg Management em Chicago e Fundação Dom Cabral. Ao longo da sua carreira, ela atuou em grandes empresas multinacionais, com foco em proteção de cultivos e sementes, como Bayer e Syngenta, além de materiais de construção na Votorantim Sementes. É uma apaixonada pelo conceito de Lifelong Learning e atualmente também sócia e professora da Cumbre. Seja muito bem-vinda, Graciela Mognol, ao nosso podcast. Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com todos vocês e falar um pouquinho sobre marketing, falar um pouquinho sobre vendas nesse podcast da Cumbre. Então, estou super feliz em estar aqui. Bora lá, então, Gra. Bora lá. Primeira pergunta para ti, tá? A gente tem, dentro do departamento de marketing, ele é geralmente um dos departamentos que tem o maior orçamento, ou um dos maiores, né, dentro das empresas. E nós sabemos que tanto empresas grandes quanto pequenas, né, por maior que esteja esse orçamento, ele tem um limite. O investimento ele é finito, tá? E nessa complexidade de opções que nós temos hoje, né, pensando em marketing, tanto em vias digitais como tradicionais, né, pensando no agro, feiras, inbound, outbound marketing, enfim, tem N possibilidades. Como é que um profissional pode analisar e priorizar investimentos, dado que hoje a complexidade, a quantidade de possibilidades é muito maior do que há 20 anos atrás? Qual é a tua visão sobre isso, Gra? Então, Felipe, essa é uma ótima pergunta para a gente começar a conversar. E eu queria começar invertendo um pouco da lógica da tua pergunta. E a gente sempre fala muito que existe o departamento de marketing, o departamento de vendas, o departamento de finanças, mas eu acho que para a gente ser bem sucedido, a gente tem que olhar sempre de fora para dentro, né? Então a primeira coisa que, como marketing, para você ser bem sucedido ou qualquer outra área, a gente tem que pensar sobre o ponto de vista do cliente. Então, quem é o nosso cliente? Quem é o agricultor? O que esse agricultor precisa? Quais são as dificuldades? Quais são as dores? E aí sim voltar para dentro para entender um pouco como é que a gente vai ajudar esse agricultor que tem uma agenda super complexa e super desafiadora a resolver esses problemas. E aí eu consigo voltar para dentro da empresa e juntar todas as áreas para chegar na melhor solução, né? Na melhor decisão de qual vai ser o investimento, se vai ser offline, se vai ser online, se vai ser uma feira, enfim, o que vai ser, porque aí eu estou num contexto de eu deixo de oferecer aquilo que eu tenho como premissa, que é o melhor produto ou melhor serviço, para entender qual é a necessidade dele e aí sim encaixar a melhor solução. Então eu acho que aí você consegue ter um discernimento maior sobre realmente qual é essa priorização. O que faz sentido? Independente do tamanho da empresa, independente do orçamento, se ele é maior ou menor, e obviamente ele sempre vai ser finito, a gente precisa entender que o jogo acontece no campo, o jogo acontece lá com o agricultor, com a agricultora. E o momento que eu entendo isso, eu consigo trazer e priorizar essas ações. Só que eu priorizo na empresa inteira e não mais só no marketing, porque a empresa inteira tem recurso. Então como é que todos esses recursos trabalham em sinergia e eles são orientados ao que o cliente precisa e não ao que muitas vezes o desejo da empresa? Faz sentido isso? Total, Gra.
E até é um ponto, né, que você trouxe sobre, né, usar esse investimento em prol do cliente final. A gente tem dentro de uma das nossas formações muito das perguntas que vêm é sobre essa, não sei se é uma briga ou o que é sobre marketing e vendas, né? Como que o pessoal do marketing está vendo, como que vendas trabalha. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão em relação a esses dois, que você até trouxe, né, um pouco nessa tua fala, mas se existe na tua visão um marketing feito para alavancar vendas, o marketing que foi desenvolvido só para fortalecer marca, como é que você trabalharia isso dentro de uma empresa? E se realmente todo o marketing ele tem que ser direcionado para venda, para performance ou não? Como que uma empresa pode até, tangibilizando aqui a pergunta, deixar ela mais prática, né? Que a gente aqui na Cumbri é prático. Como é que um profissional de marketing poderia segmentar isso? Falar, olha, isso aqui eu vou trabalhar a minha marca, isso aqui é um investimento que eu vou fazer para performance de vendas. E como é que você alinharia isso com a equipe de vendas, né? Como é que você criaria uma campanha que estivesse alinhada com o pessoal para que isso não aconteça, né? Essa coisa, o pessoal de marketing criou isso. Não, está tudo muito bem alinhado e amarrado. Então, realmente, essa é uma das maiores discussões da nossa turma, né? De liderança e do módulo que eu faço. O pessoal questiona muito, né? É marketing versus vendas, é marketing mais vendas, e eu acho que é marketing mais vendas, mais finanças, mais logística, mais a empresa inteira, né? A gente, de novo, precisa tirar o conceito desses silos, dessa departamentalização. A gente evoluiu muito como mundo, a gente evoluiu muito como ecossistema, e a gente só vai conseguir vencer todos os desafios se a gente pensar realmente em colaboração, né? Então, obviamente, sempre vai ter e aquele atrito bom que sempre vai existir, precisa existir entre marketing e vendas, né? E eu falo muito que para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Eu já fui vendedora, né? Eu já atuei como representante de vendas, tive um território e eu sempre falava, se eu não receber o direcionamento, pelo menos de marketing, para me falar, né? Qual é a estratégia do produto, qual é a estratégia de margem, qual é o posicionamento técnico, eu vou criar, né? Vendas tem isso, né? A gente tem o mindset de ir lá, tirar o pedido, fazer o negócio, porque é o que faz sentido. Mas com que qualidade? Mas com que estratégia? Então acho que a primeira coisa que eu deixo é marketing mais vendas, mais todas as áreas da companhia. É só marketing não sendo uma entidade e estando junto com vendas que a gente vai entender como voltar para dentro da empresa e desenhar campanhas, ferramentas, parcerias, novos modelos de negócio que realmente vão fazer sentido na mão do vendedor ou da vendedora para fazer o melhor negócio. Então, assim, não existe mais um marketing que não sai do escritório. Né? E eu acredito muito, a gente discute muito isso nas aulas, que por que muitas vezes a execução falha, né? Porque muitas vezes pode ser que ou a gente não conhece suficientemente o campo para fazer a melhor estratégia, pode ser que a gente tenha times que são às vezes muito teóricos no marketing, que conhecem muito da teoria, mas pouco da prática. Então mesclar esse time de marketing, trazendo pessoas do campo para o marketing, levando pessoas do marketing para o campo, essa proximidade com o cliente, Felipe, é que na minha opinião vão trazer melhores estratégias, maior assertividade e que a gente evite que as estratégias sejam engavetadas. E sim que as estratégias sejam implementadas, testadas e rapidamente corrigidas. Porque isso é uma outra coisa que mudou muito, né? A gente trabalhava com estratégias que demoravam às vezes um ano para serem feitas. E aí chegava no campo, e aí, o que acontecia se falhava? Você perdeu um ano de trabalho. Então hoje em dia, nessa mentalidade um pouco mais ágil, um pouco mais startup, que é o que a gente vive, por exemplo, aqui na Cumbri, a gente consegue testar as coisas mais rápidas e corrigir mais rápidas. Só que tudo isso só vai acontecer se a gente tiver um olhar de fora para dentro. É sempre assim. O cliente, quais são as necessidades, quais são as dores e como é que a gente vai trazer isso juntos num time super diverso, multidisciplinar, que olha para a empresa inteira e canaliza todos os esforços para poder levar as melhores propostas e as melhores estratégias para vendas e vendas leva isso para o cliente. Mas no fim do dia eu falo assim, somos todos vendedores, né? A gente precisa ter essa mentalidade. Muito bom, Gra. E acho que assim, a próxima pergunta é muito nesse sentido, tá? Você já trouxe um pouco de como é hoje o marketing. E a minha pergunta é no sentido, voltando, né? Há 20 anos atrás, Gra, o que mudou no marketing de 20 anos para atrás até o momento?
né? E e a próxima pergunta é o que não mudou. Eu acho que o não mudou você já trouxe aqui, né? Talvez essa centralidade do cliente, esse fortalecimento disso, ainda é um olhar que existia, mas se fortaleceu. Mas traz um pouco da tua visão sobre isso. O que mudou, o que não mudou no marketing? Tudo mudou. Tudo mudou? Eu acho que tudo mudou no mundo, né? Eu estava lendo um livro esses dias sobre liderança, sobre esse novo momento, e me chama a atenção, às vezes a gente precisa parar para fazer algumas reflexões, né? Se você olha para 20 anos atrás, ou logo que eu me formei, logo que eu entrei no mercado de trabalho, você não tinha tanta informação, você não tinha tantos dados, ou os dados existiam, mas eles eram centralizados em poucas pessoas tomavam decisão, você não tinha a internet, né? A inteligência artificial na velocidade que ela é hoje. Então os movimentos que a gente fazia, seja como marketing, seja o que for, eles eram muito mais lentos, você tinha muito mais tempo. Então a gente era muito baseado em coisas muito offline, né? Em coisas muito físicas, então, e que não deixaram de existir, tá? Então esse é o complemento da pergunta. O dia de campo continua existindo? Continua. A feira continua existindo? Continua. Mas tudo mudou, o agricultor mudou, a agricultora mudou. Hoje essa conectividade nos leva a ter um portfólio de atuação diferente. Então, ao mesmo tempo que eu tô lá no dia de campo demonstrando a eficiência do produto, da semente, seja do que for, eu também tenho que estar lá na rede social me comunicando com esse novo agricultor. Ao mesmo tempo, eu preciso estar criando uma regra de relacionamento que vai envolver o próprio WhatsApp, que vai envolver influenciadores nesse ecossistema e que vai envolver uma série de outros skills necessários. Olha uma outra coisa que mudou muito de 20 anos para cá. As indústrias, o mercado, eles contratavam o quê? Engenheiros agrônomos, né? Então a gente tinha uma massa de pessoas dentro das empresas com uma formação muito técnica, muito agronômica. E passados os anos, né? A gente começou a perceber por que não trazer profissionais de outros mercados, de outras áreas com outras formações. Hoje a gente tem uma pluralidade de pessoas. Eu tenho administradores, eu tenho cientistas de dados, eu tenho economistas, eu tenho pessoas que trabalharam no varejo, eu tenho pessoas que trabalham em e-commerce, porque até a lógica de compra mudou, né? Eu acho que o Ivan Moreno teve aí mais cedo, ele lidera um ecossistema super interessante, que hoje você tem toda uma venda digital, né? Então mudou muito o marketing. Se você me falar assim, o que ficou, ficaram poucas coisas, mas que a gente fala que é aquele básico da agricultura que precisa ser bem feito, né? Que é o dia de campo, que é a feira e que é o relacionamento do dia a dia. Isso jamais vai ser trocado. Porque essa presença, essa constância e essa necessidade da empresa inteira estar em contato, ela aumenta cada vez mais. Porque é só ali que você vai conseguir pegar tudo isso para voltar e trabalhar melhor essas estratégias. Mas mudou muita coisa. Legal. E a velocidade da mudança é assustadora. E a gente vai precisar aí ter outro perfil de profissional, outras skills e competências e habilidades para lidar nesse novo mundo, né? Diz, a mudança ela é constante, ela é certa e ela é mais rápida, né, Gra? Eu acho que assim, quem não tiver o lifelong learning, né, esse aprendizado contínuo, né, fazendo parte do que ela é mesmo, vai acabar ficando para trás invariavelmente, né, Gra? E eu sei que você estuda bastante e sempre está se atualizando. Fica aqui até um exemplo, né, para que você sempre está buscando, independente dos seus 25 anos aí de mercado, sempre fazendo cursos, e isso é muito bacana, né? E é o que a gente fomenta aqui na Cumbre também, né? Eu tenho a sensação que eu estou sempre para trás, sabe, um sentimento de que eu estou perdendo alguma coisa? Você só tem isso porque você busca, né? Porque as pessoas, às vezes, que nem estão indo atrás, elas nem têm consciência de quantas coisas evoluíram, né? Se for avaliar. E sabe outra coisa também que eu acho que vale muito? Hoje a gente convive no campo, dentro do escritório, com os times, uma pluralidade de gerações, né? Então nem sempre como eu me comunico com algum agricultor ou agricultora de uma geração é diferente de como eu me comunico com outro, com o filho, com o sobrinho, com a pessoa que está chegando agora, né? Então a maneira também de você interagir, de você levar conteúdo, de você ter um misto, né? Para você conseguir atingir todas essas gerações que hoje estão no mercado de trabalho e é muito maravilhoso. Mas isso também vai exigir da gente, e está exigindo, um tipo de planejamento diferente. Antes a mesma coisa servia para todo mundo, hoje não mais. É interessante você falar isso, porque a tomada de decisão ela está muito mais complexa, né? Quando você tem
o pai, que talvez ainda seja o patriarca, ou a mãe, que seja ali a que toma a decisão da fazenda, enfim, o filho, que é de outra geração, ele é impactado talvez pelas vias digitais muito mais fácil do que o pai, que ainda quer ir numa palestra, quer ir num dia de campo, né? Ou que o avô, que, enfim, tem outra forma até de comunicação, então fica mais complexo para a empresa chegar a todos. E todos têm seu papel ali, né, na tomada de decisão, né? O filho influencia o pai, o avô tem a sua opinião, às vezes é ele, né, que é realmente o dono ali da fazenda, ou a dona da fazenda. Então realmente isso aí faz muito sentido, né? Como é que você trabalha o marketing para conseguir que esse ciclo você consiga comunicar com todas essas gerações e que a tomada de decisão seja a melhor para ele, mas também fomentando a tua empresa, o teu produto, o teu serviço, né? Exatamente. E aí muda o jeito de aprender, muda o jeito de ensinar, muda o jeito de investir e muda o jeito de medir, né? Porque a gente também tem que começar a medir o que está dando certo e o que não dá. E às vezes são KPIs mais novos, diferentes, que vão trazer essa composição para você voltar para dentro e falar, poxa, será que a gente está no caminho certo? É isso mesmo, né? Então muda muita coisa. Não, total, né? Porque numa feira você não consegue metrificar muito, né, o impacto ali no digital, você tem todas as informações. Todas as informações. Né? De impressões, visualizações e tudo mais, né? Não, e a gente também, nesse período, passou por uma pandemia, né? E o passar por uma pandemia, por um lado, obviamente, foi muito doloroso e tudo, mas por outro lado, acelerou, né, todo esse trabalho digital, que pode ser que o agro levaria um pouco mais de tempo. Mas a gente viveu 5 anos em um mês, muitas vezes, né? Então teve que criar plataformas, teve que criar maneiras, teve que fazer dia de campos virtuais, né? Então a gente também começou a testar outras coisas muito mais pela dor do que se a gente tivesse mais tempo para fazer. Então aí também é um bom exemplo aí, que muitas vezes essas crises, elas vêm para nos ensinar muitas coisas, e o Covid veio com certeza para digitalizar muito mais o setor. Perfeito. E Gra, deixa eu te perguntar aqui sobre inteligência artificial e marketing, tá? Como é que é a tua visão? Se dentro da base vocês usam algumas ferramentas, estão analisando o quanto isso pode alavancar a eficiência de profissionais, né, dentro do setor, e um pouquinho da tua visão sobre isso, né? Futuro, inclusive, olhando IA e marketing para o agronegócio. Então, inteligência artificial nunca esteve tão presente como ele é hoje, né? E foi uma coisa assim muito avassaladora. Eu lembro de começar a ouvir muito mais sobre inteligência artificial, ou ChatGPT há 2 anos atrás. Isso não é nada, né? E de repente, num piscar de olhos, uma coisa que já foi criada há muitos anos, ela se torna realidade. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, a gente não pode ter medo da inteligência artificial. A gente precisa entender que ela existe, ela está nos nossos aparelhos, nos nossos devices, no nosso dia a dia, e isso impacta totalmente a maneira com que a gente hoje vem trabalhando. Então, por exemplo, a gente tem aplicações hoje de inteligência artificial para escrever todos os nossos textos, todas as nossas publicações, né? Isso trouxe uma economia, porque a gente passa a ter mais revisões do que simplesmente você criar do zero, né? Hoje, por exemplo, muitos dos nossos vídeos, né, dos nossos trabalhos, a gente também faz com inteligência artificial. Hoje, um outro tema que a gente tem utilizado muito inteligência artificial é no comportamento de preço, como é que o mercado está reagindo, como é que a gente faz a precificação dos nossos produtos, né? Analisando todos esses dados que a inteligência faz, e a gente depura e toma a melhor decisão, mas deixa toda aquela parte extremamente manual, que a gente demorava muito tempo. Então, assim, a inteligência artificial hoje está em todos e está em tudo. A gente precisa querer parar, entender, aprender sobre e se desafiar a começar a usar efetivamente na prática. Então, assim, eu falo muito isso para o meu time, falo isso muito para todos que conversam comigo. Ah, mas eu não sei o quanto... Estuda, aprende, experimenta, começa, né? Mas a inteligência artificial está em tudo, ela está na sua casa, ela está na rua, ela está em todos os lugares. A gente precisa realmente entender como ela aporta para o negócio, independente do tamanho do negócio, e passar a usar, gente. Não é nem um bicho de 7 cabeças, tem coisas para começar muito simples, mas a gente precisa se capacitar, né? Eu acho que o tema ele precisa sair do misticismo e uma coisa muito esotérica para realmente trazer para a realidade. Legal. E Gra, deixa eu ir para uma pergunta aqui. A gente sabe que o marketing é muito amplo, né? E você até comenta isso nas tuas aulas, né? E tem, né, dentro do marketing várias frentes, né? Vamos dizer assim. Na tua visão, quando que uma empresa ela tem que terceirizar alguma frente de marketing, seja por uma agência ou enfim alguém que faça esse serviço,
e quando que ela tem que fazer in-house, quando ela tem que realmente criar uma equipe, porque a gente sabe que criar uma equipe demanda um investimento e tudo mais. E aí eu queria que você trouxesse uma segmentação, tá? Talvez em pequenas empresas, médias, grandes, né? Se puder trazer isso para o pessoal, bem didático mesmo, né? Para eles entenderem, pô, será que isso aqui eu tenho que terceirizar, isso aqui não? Qual que é a tua visão sobre isso, né? O tamanho da Bastio, vocês têm alguma coisa terceirizada ou não? É tudo feito com colaboradores dentro da empresa? Tudo fora. Tudo fora? Tudo fora. Absolutamente? Absolutamente, a maioria tudo fora. Assim, ó, não existe uma regra, não existe uma fórmula, não existe um tamanho, existe aquilo que o teu negócio ele está disposto. Então, assim, a maior parte da minha experiência liderando comunicação, liderando marketing, eu sempre trabalhei com agência, tá? Sempre trabalhei com agência, por quê? Porque ela é uma forma mais flexível que você tem que trabalhar, né? Você não precisa internalizar esse headcount para dentro da tua empresa, você consegue ter uma flexibilidade em termos de equipe de atendimento, de fornecedores que vão te trazer as coisas e até de expertise, porque muitas vezes a agência ela tem uma área maior, um core maior naquilo, né? E a gente foca. As empresas que eu trabalhei, a Bastio hoje foca o seu core realmente no trabalho do negócio. Então, assim, não tem certo e errado. E já trabalhei numa empresa que tinha tudo in-house. Por quê? Porque queria ter o domínio da informação, queria realmente fazer tudo, né? Então, assim, não tem uma fórmula, Felipe. Tem um momento que a empresa está vivendo e o que ela busca, tá? Eu sempre tive muito boas experiências com agência, até por essa velocidade, né, pela criatividade, por ser core da função. Então, assim, não tem uma segmentação, é difícil responder isso. Depende muito da ambição da empresa, do que ela quer manter como core e do que ela realmente quer terceirizar. Hoje existem agências fantásticas, muito especializadas em agro, para todos os tamanhos de empresa e para todos os bolsos. Depende muito da ambição da empresa e do profissional que está liderando essas áreas. Então é difícil dar uma fórmula. Sim. Essa aqui é truncada mesmo. É difícil. Não tem resposta certa, né? Mas muito bem. Na tua visão, mudando um pouquinho aqui o caminho, qual que é o perfil de um profissional hoje em marketing que realmente vai trazer resultado para a empresa, base na tua experiência, né? Que skills que esse profissional tem que ter, até para as pessoas que nos assistem aqui, que trabalham com marketing. Poxa, às vezes você vai trazer não sei, 5 skills, fala, poxa, isso aqui eu preciso me desenvolver e vou atrás de informação até para ajudar esse pessoal aqui. O que você diria sobre isso? Eu vou dar uma dica boa, Felipe, pelo menos que eu olho e que faz muito sentido quando eu vou trazer para minha área, ou promover ou contratar. Acho que a primeira coisa seja apaixonado pelo cliente, seja apaixonado pela dor, seja apaixonado pelo problema. É isso que faz a diferença. Para você realmente ter um profissional de marketing que vai dar resultado, que vai ajudar, esse profissional, seja ele ou seja ela, tem que ser obcecado pelo cliente. E lembra que eu falo disso nas minhas aulas? Sim. Você tem que ter um mindset muito voltado de fora para dentro, né? Então, profissionais que são realmente próximos do campo, próximos do mercado, que consigam ter essa leitura. Eu falo muito do que funciona, do que não funciona, sabe? Eu falo que a parte teórica a gente ensina, concorda? Sim. A gente ensina. O que a gente precisa são habilidades e skills relacionados a mercado, cliente, visão de oportunidade, trabalhar em colaboração. Isso é uma coisa muito importante também. A gente não vê mais hoje o colaborador trabalhando individualmente, né? É uma pessoa que precisa criar pontes, né? Precisa criar esse espírito desse ecossistema para poder voltar e aí sim trabalhar no desenho de uma estratégia, trabalhar no desenho de uma ferramenta, de um novo modelo de negócio. Só que se essa pessoa tiver um mindset muito interno, muito voltado para o seu produto, muito voltado para o seu umbigo, é muito difícil de dar certo. Eu falo também, independente do tamanho da empresa, o marketing que vai dar certo, a área é um profissional que é obcecado pelo cliente, que está lá. Eu falo que é no campo que o jogo acontece. Tem que estar junto com o produtor, tem que estar junto com a produtora, tem que fazer esse papel. Se não gostar disso, aí
o marketing não é o lugar certo. Entendi. Né? E aí é o que eu falei, capacitar a gente capacita, né? Sim. Temos muitos profissionais bons aqui na Cumbri, tem muitos profissionais bons no mercado, muitos cursos, né? Que se a pessoa tiver interesse, essa parte de hard skills vai aprender. Mas essa parte de realmente gostar do cliente, gostar, se apaixonar pelo problema, é o que vai mudar tudo. Perfeito, Gra. O papo está muito bom aqui, gente. Quero fazer só uma chamada rápida aqui para você que está nos assistindo e nos ouvindo aí no Spotify ou outro streaming. A gente vai ter a nossa próxima imersão em liderança e gestão no agro com o C-Levels. Para você que é gestor, líder dentro do agronegócio, a gente está deixando o QR Code para você acessar, fazer seu pré-cadastro e o link na descrição também desse episódio. Vai lá, se inscreve, nossa equipe vai olhar esse pré-cadastro, entender se é o momento para você participar dessa imersão e nós vamos prosseguir para te apresentar essa proposta na íntegra, tá? Fica aqui meu super convite para todos vocês e vamos voltar agora para o nosso bate-papo. Eu quero ir para uma parte mais pessoal, tá? Porque eu acho muito legal a tua trajetória. E de novo, eu já até falei aqui que eu sei que você adora estudar e buscar conhecimento. E realmente, a minha percepção é que as pessoas que mais se desenvolvem são as que estão buscando constantemente aprendizado, né? E elas sabem que o que elas não sabem, que elas sabem que elas não sabem que elas não sabem, é muito maior do que elas sabem que sabem, enfim, umas 15, 20, 30 vezes maior, né, em relação ao conhecimento que ela tem. Na tua visão, tá? Pensando nesse teu lifelong learning, esse estilo de vida que tu vive mesmo, quantos por cento do teu crescimento e desenvolvimento profissional você atribui a estar buscando sempre novas fontes de conhecimento? E me explica por quê. É uma ótima pergunta e eu espero com essa resposta inspirar muita gente, viu? Acho que esse é o maior desafio. Eu acredito muito no poder da educação, eu acredito muito no poder da curiosidade, eu acredito muito no poder também da humildade, no sentido de saber que o que eu não sei é muito maior do que eu sei, né? E tem uma coisa também que eu acredito muito que será que o sucesso que me trouxe até aqui, né, é o que vai me levar para o futuro? Né? Então, se você pensar, e eu sempre falo isso, que as nossas carreiras hoje são muito mais longas do que no passado, que a velocidade das mudanças é muito maior do que aconteceu até agora, né? A informação, a digitalização, é impossível você achar que não vai estudar nunca mais, é impossível, né? Porque você fica obsoleto em muito pouco tempo. Então, acho que o meu maior pedido e a minha maior contribuição para as pessoas que eu converso e que eu tenho a oportunidade sejam curiosos. Perguntem, né? Eu acho que a gente também precisa exercer a capacidade de fazer boas perguntas, né? De realmente entender o porquê das coisas e aí buscar aquilo que faz mais sentido. E outra coisa que eu falo, Felipe, que não tem certo e não tem errado. Eu, Graciela, eu nunca fui uma profissional de fazer cursos muito longos, sabe? De fazer cursos de 2 anos, porque eu sempre chegava na metade desses cursos já achando que aquilo ali estava meio ultrapassado e que eu tinha até dificuldade de implementar. Então, a minha filosofia sempre foi olhar e falar assim, o que eu estou com dificuldade de fazer agora? Né? O que eu estou com dificuldade de aplicar agora? Então, deixa eu buscar algum curso, deixa eu buscar alguma formação que me responda, me ajude a fazer aquilo que eu estou com dificuldade nesse momento. Então, eu sempre fui da filosofia de fazer cursos mais curtos, mais práticos, mais aplicáveis, sabe? E que foram construindo, né, essa formação. Eu falo que o aprendizado, o estudo, ele é um tijolinho em cima de tijolinho, né? Ele não é já uma construção completa. Então, com certeza, o que me fez chegar até aqui foi essa curiosidade e essa capacidade de realmente destinar tempo e entender que aquilo ali ia ser importante para o meu futuro. E vai continuar sendo, né? Porque a gente está todo dia se atualizando, todo dia lendo, todo dia trocando, né? Eu acho que essa curiosidade de saber que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o futuro. Então, se todo mundo tiver um pouquinho dessa cabeça, vai entender o quanto se capacitar é importante. E por isso que a proposta da Cumbri, para mim, ela faz muito sentido e eu faço parte dela, porque é o conhecimento na prática, né? É como é que eu posso fazer esse curso e no outro dia eu conseguir aplicar aquilo que eu aprendi. Eu acredito piamente nisso. Muito bom, Gra. E aqui, ó, uma pergunta interessante, tá?
conversando com várias pessoas, tá, das empresas que você já participou, tá, que você já foi uma líder, né? Eu falo que elas te veem muito como uma inspiração, né? Como uma pessoa modelo. E eu queria te fazer uma pergunta de entender quais são as suas referências, né? Eles te veem muito como uma referência, hoje na BASF, já foi em outra empresa também. E nas conversas que eu tenho com essas pessoas, né, com essas lideranças, eles sempre falam isso. Eu queria saber quais são as suas referências e por quê. Quem te inspira, quem são as pessoas que você admira e trazer um pouquinho do porquê dessa admiração até para compartilhar com o pessoal aqui também. Nossa, pergunta boa essa, né? Eu falo que é uma pergunta que é mais reflexiva do que eu responder ela de bate-pronto, mas eu tenho com certeza algumas referências nesses quase 25 anos aí de mercado, mas eu tenho que ser bem honesta e tenho que falar assim, eu acho que eu comentei isso essa semana com um casal de amigos, assim, a minha grande mudança foi logo no início da faculdade. E que eu aprendi que era importante eu estar ali, aproveitar aquela oportunidade e fazer daquilo melhor. Então acho que a primeira e principal referência da minha carreira profissional é o meu marido. Então é o Zin. Ele é um super estudioso, é uma pessoa que se dedica muito e ele é aquela pessoa que está sempre ali, sabe? Tipo, 5 da manhã, deixa eu ver o curso, você leu aquilo ali? Você fez aquilo? Então, sem dúvida, é a minha principal inspiração. E aí, eu acho que logo que eu entrei no mercado de trabalho, é importante você ter referências não só técnicas, mas referências de comportamento, referências de liderança, referências de ética, diferença de reputação. Então eu tive um líder que até hoje me acompanha e é um profissional que eu ligo e falo: o que você faria no meu lugar? Que conselho você me dá? Foi diretor da Bayer por muitos anos, é o Álvaro Simeonato. É um cara que realmente fez muito sentido na minha vida e que eu reconheço com muito orgulho, sabe? E eu vou citar mais 2 que fizeram muita diferença. E eu tive na minha carreira, isso eu vou falar no final também, muitos homens e menos mulheres, que é uma coisa que eu quero que inverta essa curva também. Mas eu falo que logo que eu comecei a trabalhar como RTV, né? Comecei pelo Álvaro e eu gostava de responder os porquês das coisas, Felipe. Então eu tava lá na minha região e chegava e falava assim: troca esse produto e vende outro. E tinha uma pessoa no marketing que realmente eu olhei e falava assim: eu acho que é isso aí que eu quero fazer. Eu acho que eu não sei se eu quero ser vendedora, né, ou seguir uma carreira. Eu acho que eu quero trabalhar com marketing, que é o Ricardo Almeida. Hoje o Ricardo Almeida está como CEO da Netafim e foi na época um cara muito disruptivo como marketing. E é um cara que eu referencio muito porque foi através do exemplo dele que eu tracei a minha carreira para o marketing. E o terceiro na carreira profissional, tirando o Zin, é uma pessoa que olhou para mim uma vez e falou assim: você acha que você é uma boa profissional de marketing? Eu falei: eu acho que sim, por que não? Ele falou: você tem muita força de vontade, mas você tem pouca teoria. Você precisa estudar mais, Graciela, você precisa se dedicar. Porque obviamente a parte da execução, ela é importante, mas o conhecimento das teorias, ela é importante também. E esse cara chama Maurício Russomano. O Maurício foi um dos VPs da BASF, foi um dos diretores de marketing da Votorantim, que eu também trabalhei, e é um cara que fez um clique na minha cabeça. Ele que me incentivou a ir para fora do Brasil, ele que me incentivou a estudar na Kellogg, e que é a pessoa que realmente teve coragem de me abrir os olhos e falar assim: não é só a prática que vai te levar, você precisa investir. Então acho que são pessoas que fizeram e fazem a diferença na minha vida e que eu tenho muito como referência, como inspiração e que me motivam cada vez a ser uma pessoa melhor. Bom, Gra. Última pergunta para depois a gente ir pro bate-bola aqui, mini bloco, né, de bate-bola com o gestor, tá? Qual momento da tua vida foi o mais desafiador, seja profissional ou pessoal, e como é que você lidou com ele? Nossa, gente, o mais. Tem muito. Pode ser um pessoal e um profissional. Eu acho que profissional, assim, eu não tenho como não citar isso que eu vou te falar. Eu sou engenheira agrônoma, sempre trabalhei no agro, e lá em 2014 eu fui convidada a sair do agro, né? Então, assim, uma trajetória no agro, sempre em empresas alemãs ou europeias, com muito fluxo desenhado, muitas regras, muitas coisas prontas. E eu recebi um convite para
liderar o marketing de uma empresa brasileira, familiar, né? E num segmento de material de construção. Então eu acho que esse foi o maior desafio, né? O maior desafio foi ter saído da minha zona de conforto, ter ido para uma empresa que não era uma multinacional, não era alemã e que era totalmente diferente em termos de cultura e modus operandi do que eu tinha vivido, né? Então eu acho que chegar, encontrar meu espaço, entender como é que eu ia navegar e como é que o meu conhecimento ia aportar para aquilo, né? E como é que eu também ia aprender num segmento totalmente novo. Então esse, sem dúvida, Felipe, foi o maior desafio da minha vida. E eu falo que eu olho para trás e eu tenho certeza de que tudo valeu a pena. Porque eu fiquei 7 anos lá e foram 7 anos de muito aprendizado, muita troca e que com certeza me fez voltar para o agro com uma outra visão, com uma outra perspectiva aí profissional. Mas sem dúvida foi sair do agro. Isso foi profissional e pessoal? Os dois. Os dois, porque eu acho que teve uma questão também de como é que você se adapta a uma outra cultura, né? Como é que você faz dar certo, né? Como é que você entende como operar numa empresa de dono, né? E eu falo que eu trago isso muito pra mim também. Eu falo assim, hoje eu estou na BASF, então se eu sou dona da BASF, eu tomo a mesma decisão, né? Então eu acho que me trouxe, e eu provoco todo mundo que trabalha comigo, que fala, você é dono da BASF, você faz esse investimento, você toma essa decisão, então eu levo isso para a vida pessoal e profissional. Muito bom. Vamos caminhando aqui para o nosso final, até para a gente não passar muito de 1 hora. E o pessoal que está na academia já deve estar terminando o treino. Quem está no deslocamento deve estar chegando no destino, se for Mato Grosso não, mas a gente, qualquer coisa, ele vê um próximo episódio nosso, né, Gra? A gente vai para o mini bloco de bate-bola com o gestor agro, tá? Para finalizar. Basicamente são perguntas diretas com respostas sucintas, tá? Não precisa ser só uma palavra, tá? Pode ser uma frase, 2, sem problema, tá? É tipo um pinga-fogo. É basicamente isso. Tá bom. Tá bom? Para você, Gra, o que define um grande líder? O propósito. Propósito? O propósito. Uma equipe de alta performance é feita de? É feita de um conjunto de pessoas que confia entre si e tem um objetivo bem traçado. Muito bom. Quais foram os 3 maiores aprendizados da tua carreira até agora? Humildade, resiliência e a busca constante por conhecimento. Muito bom. Eu contrato pessoas para o meu time que tenham? Paixão pelo cliente, que sejam obcecados pelo cliente e pela dor e pelo problema. Muito bom. Feedbacks, na minha visão, são? Nossa, são extremamente positivos. Feedbacks hoje, para mim, são um presente. A última. O livro de maior impacto da minha carreira foi? Coração de Líder, do Fabossi. Super recomendo. Falo dele na minha aula, inclusive. Foi o que mudou meu estilo de liderança. Mas chama Coração de Líder. Muito bom, Gra. Bom, acho que é isso. Estamos finalizando aqui nosso podcast. Quero agradecer imensamente a tua presença aqui, Gra. Também deixar aqui para o pessoal, quem não nos segue nas nossas redes sociais, para nos seguir é só digitar Cumbre Agro, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está vendo pelo YouTube, não deixou 5 estrelas no podcast, nos ajude com isso, ative as notificações. Gra, vou deixar aqui as últimas palavras para você. Quer deixar suas redes sociais, quer compartilhar alguma informação, como é que o pessoal te encontra? E também, se quiser deixar um recado final aí para nossa audiência, fique à vontade. Tá o podcast bom. é seu. Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Foi uma super experiência, foi meu primeiro podcast. Legal. Então, esse também foi um marco, né? Porque eu falo que tudo que a gente faz pela primeira vez é uma honra e é um privilégio. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vocês me encontram no LinkedIn como Graciela Mognol e me encontram também no Instagram, @gramognol. E eu acho que o meu recado é que a gente continue aí buscando por conhecimento, inconformados em saber que existe um mundo muito grande, que as nossas carreiras são muito longas e que a gente precisa trabalhar muito em colaboração, em equipe e olhando sempre de fora para dentro. Esse é o meu maior recado e muito obrigada. Muito bom, Gra. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.